ambientes virtuais de aprendizagem, né? E nós vamos falar hoje sobre cyberspace, né? Medias and Technology, né? Ou, em português, cyberespaço, mídias e tecnologias. Muito bem, muito bem. Aí eu começo nossa explanação perguntando a vocês o que é cyberspace ou cyberespaço. Alguém poderia me dar uma definição do que é cyberespaço? Ah, professor, é aquele lugar lá que a gente vai tomar café. É esse? Cric, 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 cric. Alô? Todo mundo caiu? Alô? Estamos buscando no Google? Falem, eu vou chamar alguém aqui. É onde ocorrem as transações online? Não sei. Isso, exatamente. Todo e qualquer espaço, né, que a gente chama hoje em dia de virtual, né? Aí a gente vai ter que entender o que é virtualidade, o que é presença, o que é realidade, né? Então, tudo que nós chamamos hoje, né, de espaço virtual, né, espaço na web, coisa assim, é o que a gente pode considerar de cyberespaço, ou seja, esse espaço, né, digital, virtual, que nós interagimos, que nós efetivamente realizamos diversos processos ali, seja de comunicação, seja de entretenimento, seja de qualquer coisa, né, que envolva, então, as redes, né, essas redes de comunicação, de tecnologia e comunicação, ou de informação e comunicação, né? Tudo bem, pessoal? Alguém tem mais alguma ideia aí de cyberespaço? Além aquela do lugar onde a gente vai tomar um cafezinho ali, ó. Tem o cyberespaço do Zé ali, lembra? Não sei se é do Zé, mas que tem um monte de cyberespaço que, na verdade, é uma cafeteria, tem, né? Hoje vocês não querem falar comigo mesmo? É isso? Vou fazer chamada online aqui. João Vitor, você está acordado aí, João Vitor? Então, Luiz Henrique também, ó. Será que ele também está acordado ou não está? Tô sim. Tô aqui. Então, aí, fale aí, então, Luiz Henrique. O que você acha que é o cyberespaço? Tem alguma outra definição? Bom, não vou mentir que eu não pesquisei no Google. Segundo o Google, é toda comunicação e interação que não precise da presença física do homem. Ah, meu Deus do céu, mas precisa, porque o que acontece? Os agentes interacionistas no processo são os homens, né? Você não tem um lugar, né? Ou seja, um processo de comunicação sem fonte e receptor, entendeu? Então, não sei, porque as pesquisas no Google são interessantes, mas às vezes não são tão corretas assim. O que acontece é o seguinte... Mas lá fala, tipo assim, só da presença física, entendeu? Precisa do homem, mas não dele lá no físico. Não sei se aí faz sentido agora. Agora faz, aí beleza. Então não precisa lá fisicamente, sim, aí concordo. Aí eu concordo, porque a interação ela vai ocorrer por meio, né, basicamente, dessas redes de comunicação. Aí sim, tudo bem, tudo bem. Beleza. Ótimo. Então, aqui nós temos mais uma
definição, né, que é o espaço virtual criado pelas redes de comunicação e as interconexões entre computadores multimídia, né? Ou seja, eu tenho que ter múltiplas mídias para justamente termos aí essas possibilidades de vídeo, de áudio, né? de texto, né? Então, são múltiplas mídias que fazem, então, quem faz essa interconexão são basicamente computadores, né? Essas interconexões, né, são feitas neste espaço, né, que nós entendemos como virtual. Alguém poderia me definir virtual? O que é virtual? Ele não existe? O que vocês acham que é virtual? Por que virtual? Por que é um espaço virtual? É um espaço não físico? Isso, é um espaço não físico. Muito boa a definição. Porque, segundo Pierre Levy foi quem cunhou, né, vamos falar assim, mais tecnicamente, filosoficamente, essas definições. Então, segundo o Pierre Levy, virtual não tem aquele sentido de não existência. Ele tem um sentido de potencial de virar algo real, tá? Então, ele tem todo o potencial de um ambiente físico. Então, vamos imaginar o seguinte, uma sala onde você bate papo, né? Uma sala de chat, né? O que acontece ali? Ele é um ambiente virtual, né? Ele tem o potencial de fornecer meios para que nós possamos executar a comunicação, e nós podemos efetivamente fazer isso. Agora, ele se assemelha muito, né, a um ambiente, por exemplo, uma sala física, aonde, se nós entrarmos nessa sala física, né, hoje em dia não pode aglomerar muito, né, então temos que manter aí uma certa distância, mas a gente pode, então, fazer o quê? Bater papo, né, ou seja, fazer um processo de comunicação entre mais de uma pessoa, uma fala, outra fala, e assim por diante. Então, este espaço real, né, físico, então ele foi levado para uma implementação computacional, aonde se tem ali, então, um espaço que tem todo o potencial de fornecer os processos de comunicação, né? Porém, né, nós não podemos pegar, né, palpar fisicamente este espaço, né? Então, é a isso que se dá, né, essa ideia de espaço virtual. Então, ele tem toda a potencialidade para realizarmos as funções daquele espaço quando comparado com o físico. Entretanto, né, nós não conseguimos pegar, né, esse espaço, palpar ele, ou seja, ele é feito de bits e não de átomos, tá joia? Essa é a diferença básica. Tudo bem, pessoal? E aí é nesse cyberespaço aí, vamos falar assim, né, que hoje em dia nós temos uma gama de informações absurda, né, circulando. Eu peguei aqui o mais atual que eu consegui, que foi de 2020, tá? Alguns dados de algumas estatísticas, né, basicamente, que pessoal, eu vou falar de novo, que eu não falei, mas eu vou falar bem pausadamente, a cada minuto. Então, a cada minuto, né, esses são os números de cada um desses principais aplicativos. O Zoom, né, ele deu ele nem tinha, basicamente,
essa mensuração antigamente desses dados, né? O Zoom, olha lá, a cada minuto, 209 mil participantes começam uma nova reunião. Você pega o WhatsApp, né? O WhatsApp é coisa impressionante, olha só, 41 milhões, quase 42 milhões de mensagens são transmitidas por minuto. Pessoal, dá para vocês imaginar 42 milhões de mensagens? É uma coisa absurda, né? Uma outra informação muito interessante, Netflix, tudo mais. Cadê vídeos? Vocês estão vendo vídeos aí? YouTube, ali, ó. YouTube, né? Olha só. Os usuários fazem um upload de vídeo, ou seja, a produção de vídeo. São 500 horas de produção de vídeo por minuto que são subidas, vamos falar assim, para o YouTube. É uma coisa absurda isso, né? Facebook, LinkedIn, lá, 69 mil, quase 70 mil pessoas, né, fazem alguma busca, né, por emprego, alguma coisa assim, né? O TikTok, né, também agora está uma mania aí de fazer vídeos, né, usando o TikTok. Então aqui, ó, mais de quase 3 mil novas instalações do TikTok são feitas por minuto. Então são números assim que fogem da nossa compreensão. Sabe por quê? Porque nós estamos preparados para compreender coisas lineares e não exponenciais. E essas mudanças aqui, esses fatos, eles são cada vez mais exponenciais. Eu já vou falar para vocês o que é exponencialidade com exemplos, mas entendam isso, né? Nós temos um pouco de dificuldade de entender em virtude dessa linearidade de pensamento que nós temos, tá? Já voltamos nesse assunto aqui. E aí, né, todo esse ambiente, né, de transformação, ele está nos remetendo a algumas tecnologias que vão e certamente estão e vão, né, revolucionar o nosso ambiente de forma muito mais intensa, principalmente o ambiente de negócios. Eu vou passar um vídeo curtinho, 1 ou 2 minutos, falando das principais tecnologias, né? Queria que vocês anotassem quais são essas tecnologias, depois eu vou perguntar para vocês, no final do vídeo, quais foram essas tecnologias que ele falou ali, tá bom? Vamos lá? O som tá indo para vocês? Tá tudo bem? Sim. Uhum. Então vamos lá.
Muito bem. Quais foram as tecnologias, as principais tecnologias que foram faladas aí? Fala aí no chat, para ficar registrado, por favor. Vamos lá. Vou ajudar vocês. A primeira delas é inteligência artificial. Olha lá. Está aí no chat. Qual a outra? Vai lá. Agrícola. Como assim, Anne? A gente está falando de tecnologias. Quais são as tecnologias que vão revolucionar aí? Realidade aumentada. De compras também. Legal, vamos colocar no chat, para a gente ficar aqui com ele registrado. Então, vamos lá. Desculpe, Luciana, você falou? Realidade aumentada, né? Isso, professor. Realidade aumentada. Gláucia, o que você falou mesmo? Eu falei de compras, é que eu vi... Isso, mas o que é efetivamente de compras? Aquelas virtuais, você mais inteligente, intuitiva, alguma coisa assim. Isso, mas eu utilizo, né, para as compras a própria realidade aumentada e a realidade virtual. Lembra disso? Isso. A realidade virtual, que é diferente de realidade aumentada, né? Depois eu explico para vocês a diferença. Um outro fator aí, smart home, né? Não está lá, mas tá, ou seja, uma smart home, né? Ela só é possível por uma tecnologia que está por trás dela. Melhor, duas grandes tecnologias. A primeira delas, não foi falado lá, é a tecnologia de IoT. Já ouviram falar? Internet das coisas. Então, essa é a primeira grande tecnologia que possibilita, como, por exemplo, não só as casas inteligentes, como também a indústria, né, 4.0 como um todo, né? Acho que vocês já ouviram falar muito de indústria 4.0, ela só é possível em virtude de IoT, Internet das Coisas, que é basicamente a possibilidade de determinados sensores, determinados equipamentos se conectarem à internet e efetivamente poderem aí transacionar. A outra tecnologia, né, que permite isso, né, funcionar de maneira adequada é o que foi falado ali no vídeo, que é a tecnologia do 5G. O que significa isso, né? Vocês com certeza têm celulares aí, ou ele está com uma tecnologia de 3G ou 4G já, né? O que significa essas gerações em termos de comunicação? Basicamente, eu aumento a banda. O que é a banda? A banda é aquele que está lá no coreto, né? Quase isso. A banda significa a quantidade de informação que eu consigo passar, né, por um ΔT. Em um segundo eu consigo fazer a transmissão de um volume de informação X. Tá joia? Então, isso é a banda. Então, quanto mais avançado, ou seja, a 3G possibilitava uma banda, a 4G uma maior, a 5G maior ainda. Muito bem. O outro aspecto, né, de geração é o que a gente chama de latência. O que é latência? Latência é o tempo que eu faço a requisição de alguma coisa e ela volta para mim. Tá joia? A resposta volta para mim.
Então, o que que acontece? A 3G tinha uma latência X, a 4G eu reduzi ainda mais a latência, a 5G é quase que instantânea, ou seja, essa resposta é muito rápida. E aí vocês podem estar se perguntando, mas o que que isso tem a ver, né? Por que que eu preciso de uma resposta rápida? É com a 5G que eu vou, então, viabilizar coisas como, por exemplo, os carros autônomos. Imaginem só, né? Um carro autônomo, ele precisa ter um mapeamento do local por sensores, mas também ele está se comunicando com o satélite, vendo exatamente a rota que ele vai fazer. Então imagina só, né? Se ele tem ali um GPS, como aqueles antigos, né? Que demoram, quando ele muda ali de rota, ou ele tem que mudar a rota, ele fica lá, né? Recalculando. Não pode recalcular. Ele pode bater o carro, ele pode fazer alguma coisa, né, com o carro. Então essa informação, ela tem que ser instantânea para que o carro, entre aspas, autônomo aí, não tenha dúvida se ele vai para a direita, para a esquerda, se ele vai reto, se ele vai para trás, ou sei lá, né, para que sentido for. Mas ele tem que ter essa informação instantaneamente. A outra informação, não sei se vocês viram ali, outra tecnologia, é conhecida como blockchain. Vocês viram essa tecnologia lá? Já ouviram falar, pessoal, de blockchain? Nunca ouvi falar, professor. Você já ouviu falar de moeda virtual? Ah, sim, já. É Bitcoin? Bitcoins, isso. Bitcoins. Eu invisto em criptomoeda, eu sei que é blockchain. Isso, Luiz. Então, basicamente, né, a criptomoeda ela só foi possível em virtude, né, dessa, vamos falar assim, tecnologia conhecida como blockchain. Só que blockchain é muito, mas muito maior do que criptomoedas. Blockchain vai revolucionar nosso mundo, vamos falar assim. Vocês acham que eu estou exagerando? Não estou. Vamos imaginar o seguinte, olha só, você, né, o que está acontecendo já está acontecendo, né? Eu tinha, por exemplo, que assinar um contrato de locação, eu tinha que pegar esse contrato, assinar, ir no cartório, reconhecer firma e não sei o que, e todo mundo que está assinando ali teria que fazer a mesma coisa. Então, para uma assinatura de um contrato, né, demorava, em média, de 5 a 10 dias no mínimo. E tinha um desgaste, tinha custo, tinha uma série de coisas que envolvia todos os integrantes aí, né? Hoje em dia, eu tenho, né, basicamente, essa assinatura sendo feita eletronicamente com blockchain. E o blockchain, por que é blockchain, né? É uma cadeia de blocos, tá joia? Quando eu faço alguma coisa, eu registro alguma coisa, então eu vou lá e registro que eu estou concordando, né, com aquele determinado contrato, né? Então ele valida essa minha identidade e ele coloca essa informação, esse contrato e a minha assinatura num bloquinho, né, num bloco, fecha esse bloco e coloca esse bloco numa cadeia, né? Numa cadeia de blocos. E cada bloco se comunica com o outro, né, com uma chave de criptografia. E conforme eu vou agregando, né, coisas ali, essa chave de criptografia ela vai sendo agregada com uma razão. Eu não consigo tirar um bloco mais que eu inseri. Ou seja, a minha rede ela fica tão, vamos falar assim, bem estruturada, que é impossível que eu tire um bloco do meio. Para alterar um bloco do meio, eu tenho que criar um outro bloco com aquelas alterações que eu desejo, entenderam? Então, isso permite, né, que eu consiga validar, né, uma determinada assinatura, no caso de um contrato,
com uma garantia bem interessante, né? Então, isso vai ser o fim dos cartórios, né? Então, os cartórios estão com seus dias contados aí, o blockchain. E que são coisas assim... Posso fazer uma pergunta? Lógico, por favor. Essa tecnologia que você está falando tem a ver com o DocSign, obviamente, né? Que é um dos blockchains, ou ele é o único? E uma dúvida que eu tenho é sobre a validade jurídica. Ela é exatamente igual? Já é absolutamente validado? Como é que está essa história dos contratos assinados por DocSign? Tá. Então, o DocSign, ele utiliza a tecnologia de blockchain, né? A validação jurídica já está saindo muita legislação que a valida, né? Então, o Brasil é um país muito cartorário, né? Então, ele peca aí por um excesso, né, vamos falar assim, necessidade jurídica e assim por diante. E isso que emperra um pouquinho o país. Então, se a gente olhar para fora, né, isso já está muito bem legislado, né, principalmente em países mais, vamos falar assim, desenvolvidos, né, ou seja, que tem uma legislação um pouco mais aberta. Isso está bem compreendido, bem legislado já. Já aqui no Brasil, está começando a sair legislação que ampara, né, todo esse processo. Então, essas empresas, né, que oferecem esse serviço, como essa que você citou, elas já têm, né, validação, têm amparo jurídico para fazê-lo. Né? Então, tem sim, tem todo um processo de certificação, né, por trás, né, mostrando, né, então essas empresas, antes de oferecer esse serviço, elas contratam, né, grandes empresas de consultoria para validar, né, todo o processo, né, principalmente toda essa dinâmica de criação de novos blocos, etc. Então, já tem muita coisa, mas ainda é questionável, né? Ainda é questionável, mas já tem muita legislação e isso só tende a crescer, principalmente quando chegar lá no... ou seja, o que está acontecendo basicamente, tá, Luciana? Os cartórios, né, eles estão lutando contra. Então, existe, né, muitas interrogações que são colocadas justamente por essas entidades, né, que estão sendo afetadas por essa nova tecnologia. Mas, pelo menos até onde eu sei, a maioria das contraposições, ou seja, as respostas estão sendo positivas e isso está gerando o que a gente chama de jurisprudência, e isso, né, certamente, em um futuro próximo, né, vai acarretar em um processo de legislação, né, ou seja, aí sim vai haver as leis, etc. Até agora não existe, só existe jurisprudência que vai amparar isso, né? Mas eu, por exemplo, já estou assinando contratos por esse meio. Eu perguntei, Piva, porque eu tenho alguns amigos que trabalham em empresas em São Paulo que fazem venda de apartamentos por lançamento, né? Construtoras, incorporadoras. E eles disseram que todos os contratos de venda de apartamento em lançamento agora é tudo por DocSign, porque as pessoas podem estar aqui em Itu e querem comprar um apartamento em São Paulo, enfim, e é tudo assinatura virtual, tudo por DocSign. Sim, porque você tem o registro ali muito seguro, né? E como eu falei para você, já tem jurisprudência que faz, né, esse amparo da parte legal. Então, mesmo que você venha a falar que não, isso aí foi uma compra por impulso, não interessa. Né? Você tem que ler primeiro todo o contrato, só depois que você leu todo o contrato é que ele habilita, né, uma aba lá de assinatura do contrato, sabe? Então é bem feito, né? Ou seja, você tem que rolar todo o contrato, sabe? Ou seja, eventualmente, se você rolou todo o contrato, você leu, né? Então, só depois disso é aberto, né?
mostra, ó, você leu completamente o contrato, você fez isso, você fez aquilo. Então, ele dá toda aquela garantia para só depois de feito todas essas etapas, ele efetivamente fazer, entre aspas, aí, a assinatura, ou seja, validar o contrato especificamente. Então, sim, está muito... E são coisas, assim, fantásticas que dá para fazer com o blockchain, só não alongando muito, né, senão a gente vai perder o tempo aí. Mas, por exemplo, vamos imaginar um pescador, né, lá na Noruega, né, que queira validar um salmão que foi acabado de pescar. Então, ele, né, por blockchain, ele consegue bater uma foto daquele salmão e ele consegue, né, pela localização geográfica de onde ele está, validar que aquele salmão foi pescado naquele local, né, e efetivamente aquele salmão, então, ele vai fazer parte, então, de um bloco, tá? E aí, todo o salmão e as partes desse salmão vão poder ser, então, desmembrados e ligados a esse bloco. Então, eu tenho a validação da procedência, por exemplo, daquele salmão via blockchain. Então, as aplicações são, assim, ilimitadas do blockchain, né? Tudo que você queira validar, né, seja, falar assim, dar uma garantia sobre um determinado processo, você pode fazê-lo com blockchain. Então, ele vai efetivamente revolucionar. Então, com base nessas tecnologias aí, né, eu queria mostrar para vocês agora, né, basicamente, deixa eu ver aqui. Eu falei que eu ia falar de exponenciais, não é isso? O que é, né? Por que a gente pensa linearmente e exponencialmente? Então, para a gente entender que a única constante que a gente tem em nossas vidas, efetivamente, é a mudança. A única coisa que a gente sabe é que amanhã vai ser diferente do hoje. E as mudanças, né, elas são cada vez mais condicionadas pelas tecnologias. E a gente fala, né, que essas mudanças estão cada vez mais exponenciais. E aí, para fazer isso, né, para explicar isso, eu gostaria de contar uma historinha aqui e ver quem se voluntaria aí, né? Então, eu estou acabando de criar aqui uma empresa, né? Essa empresa está de vento em popa e eu agora estou contratando uma pessoa, né? Quem se habilita aí a ser contratado pela minha empresa, né? Ela é virtual, né? Com muita tecnologia, tudo mais. E eu ofereço aí R$1 por dia de trabalho. Quem se oferece? Cri, 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 né? Ninguém se oferece. Tudo bem. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Eu vou dobrar o seu salário todos os dias. Ou seja, no primeiro dia você vai receber R$1, no segundo dia R$2, no terceiro dia R$4, no quinto dia você vai receber R$8 e assim sucessivamente. Agora, quem aí se habilita? Alguém se habilita? Tudo bem, faz de conta que todo mundo quis aí, brigou, eu quero, né? Muito bem. Se todo mundo quer, né, então a gente tem que fazer um processo seletivo, um monte de coisa. Mas, a princípio, né, vamos imaginar que nós estamos em janeiro, né? E janeiro tem tradicionalmente 31 dias. Alguém saberia me dizer quanto ganhará, né, essa pessoa no 31º dia? R$10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil? Perdão, professor. A gente começou a discutir sobre esse aplicativo que você falou aqui em casa, né, e eu acabei não ouvindo a pergunta. Ai, meu Deus. Então, eu estava falando aqui que eu estou contratando uma pessoa, né, para a minha nova empresa. Aí eu estou e eu vou adotar o seguinte processo. Eu vou dar R$1 por dia para essa pessoa, né, trabalhar nessa minha empresa. Aí ninguém quis. Aí eu falei o seguinte, bom, então eu vou dobrar o salário de você a cada dia. Então, no primeiro dia você vai ganhar 1, no segundo 2, no terceiro 4, depois 8 e assim por diante. E aí, se nós estivéssemos em janeiro, que tem tradicionalmente, né, 31 dias,
quanto, né, essa pessoa que iria trabalhar na minha empresa ganharia no 31º dia. Entendeu, A Glaucio? professora de matemática financeira ensinou a fazer essa conta, viu, Piva? Mas eu já não lembro mais como é a fórmula. Entendi, professor, só não sei a resposta. É bastante dinheiro, né? Bastante. Então, é assim, ó, no 31º dia, né, quem fosse trabalhar... Professor, seria uns 2.000, 3.000 reais para mais? Bem mais, bem mais. Olha só na tela aí. No 31º dia, você ganharia 10 milhões. Gente. Vocês entenderam o que é exponencial? Exponencial é isso. Ou seja, tá vendo? A gente tem enraizado esse pensamento linear. Então, a Gabriela não está errada. Ela está trabalhando com a mente linear dela. Ela não está pensando exponencialmente. Então, vejam só, né? Ela pensou linear. Ganha tal, vai chegar a 2, 3 mil reais. Ótimo, é linear. Só que o nosso mundo hoje é exponencial, né? Ou seja, as tecnologias elas estão evoluindo numa cadência exponencial e não linear. Então, é isso aqui que aconteceu, olha só. Então, no 31º dia, vai ganhar 10 milhões. E olha só que curioso, se eu abro uma outra vaga, né, nessa empresa, com certeza agora todo mundo vai querer trabalhar, né? Se estivéssemos em fevereiro, com 28 dias, quanto vocês acham que efetivamente essa pessoa vai ganhar? 8 milhões, porque já que tem 5 dias a menos em fevereiro. Muito bem, Gabriela, você novamente pensou linear. Olha só que interessante. Então, você fez assim, ó. Se janeiro tem 31 dias, né? Então, 10 milhões. Então eu deduzo um pouquinho aqui, eu chego em 28. Linear. Sabe quanto que ela vai ganhar? 1,3 milhões. Aonde estão esses 8,7 milhões, Gabriela? Ele vai receber, mas não é a mesma taxa que ele está ganhando por dia? Mesma coisa, exatamente igual. Aonde estão esses 8,7 milhões aí que você se esvaiu aí da sua mão? Sumiu. Sumiu. Para onde ele foi? Impostos, essas coisas. Não é não. É nos 3 últimos dias. Lembra que eu falei para vocês que a cada dia eu vou dobrar o salário de vocês? Então, 1,3 dobra, vai para quanto? 2,6, não é isso? 2,6 dobra, vai para quanto? 5,2. 5,2 dobra, vai para 10. Entendeu? Então, nos 3 últimos dobra, é que estão esses 8,7 milhões. Então, uma curva exponencial é assim, ó, né? Ela ganha vamos falar assim, uma velocidade muito grande no finalzinho aqui. Então, quando a gente fala de mudanças exponenciais, nós estamos, e as tecnologias, né, que nós estamos rodeados por elas, nós estamos exatamente envoltos de tecnologias que têm uma mudança exponencial. Gente, TikTok, sei lá eu como falo aquilo aí, ele não existia há um ano atrás. E ele já tem não sei quantos milhões de usuários. Entenderam? É assim, ó. Puc. Um outro exemplo rápido aqui para vocês de mudanças exponenciais. Ou melhor, de pensamento exponencial. Pensa o seguinte, para você ir, sei lá na rua da tua casa, sair da onde você está, na rua da sua casa, você dá o quê? 30 passos, certo? Agora, isso são passos lineares. Agora, vamos imaginar quantos seriam 30 passos exponenciais, no sentido de o primeiro passo é 1, o segundo 2, o terceiro, né, o terceiro passo vale 4 passos.
o quarto passo vale 8 passos, depois o outro 16, e assim sucessivamente. Aonde você chegaria se fosse dar 30 passos exponenciais? Pensando que cada passo é 1 metro, né, aproximadamente. Certamente vocês não vão chegar numa resposta certa. Vocês dariam 2,5 aproximadamente voltas ao redor do mundo, tá? É isso que eu estou falando para vocês. Mudanças exponenciais fogem da nossa compreensão linear. Então, comecem a pensar exponencialmente para trabalhar com tecnologias que são essas tecnologias do cyberespaço, que envolve tudo isso. E a gente vê muito esse impacto, né, das mudanças exponenciais quando a gente é mostrado, né, vamos falar assim, o que era antes e o que é depois. Então aqui a gente tem o Ford T, né, quando ele foi inventado, você podia comprar qualquer carro desde que fosse dessa forma, e aqui, né, um BMW, que como é que chama aquele carro que é elétrico e combustível? Não é umbigo, como é que é? Não é anfíbio também, é outro nome, sei lá. Aí vocês sabem mais do que eu. Então ele é elétrico, ele também é híbrido, né? Híbrido, isso, obrigado. Ele que mais? Ele tem uma autonomia, lógico que não é autonomia de nível 5, né? Ou seja, que ele anda sozinho, mas ele tem aí uma certa autonomia, né? 3, 4. Ou seja, vejam só a diferença, o impacto, né, causado. Ali do lado direito, no centro, ali a gente vê uma máquina Hamilton, né? E depois um computador PC e depois um tablet, alguma coisa assim, bem mais recente. Então vejam a evolução ali, está escrita. Do lado direito, no canto superior, a gente vê a evolução da música, né? Então os discos de vinil que estão voltando novamente aí, né? Mas o disco de vinil, depois o compact disc, depois o MP3 e hoje em dia a nuvem aí que comporta, né, todo o processo aí de distribuição de música. Ali do lado inferior esquerdo, né, a gente vê ali uma máquina Nikon, né, fantástica, né? Muitos fotógrafos ainda acham que é a melhor máquina do mundo, dessa manual, etc., preto e branco. E do lado de baixo, né, uma máquina infantil, né, subaquática, digital, 14 megapixels, subaquática, ou seja, ela é a prova d'água, né? Então a gente vê aí as mudanças. E do lado direito ali um forno micro-ondas com acesso à internet. Isso aqui foi só para brincar. E efetivamente a gente vê, né, esse impacto quando a gente pensa na nossa vida e volta aí uns 5, 10 anos atrás. Queria que vocês fizessem esse exercício rápido aqui, porque o tempo já está urgindo aqui. Então volta aí 5, 10 anos no tempo, né? O que vocês estavam fazendo há 10 anos atrás? Vejam lá, Então pensa comigo aqui, ó. Impressora 3D existia 10 anos atrás? Não. Músicas online, tipo Spotify da vida aí? Não existia. Smart TV de 4 e 8K existia? Não. Redes sociais até existia, mas WhatsApp, Snapchat, eu acho que o WhatsApp estava no princípio, aí, há 10 anos atrás. E acho que ou nem existia. Snapchat nem sonhavam em ter algo semelhante. Locação de filmes online, né, tipo Now, Netflix, essas coisas todas, né? Não existia, né, há 10 anos atrás. Então vejam que nós hoje temos uma realidade que ela sequer existia há 10 anos atrás, né? Então, o que será daqui 5 anos? Efetivamente, nós vamos estar imersos num rol de tecnologias que sequer existe ainda hoje, né? Ou se existe, estão lá nos laboratórios sendo produzidos. E na área de educação, né, que é o nosso foco aqui, nesse mundo, né,
cyberespaço aí, nós temos o que nós chamamos de objetos de aprendizagem. Então, as mídias, né, os documentos, todos os produtos, vamos falar assim, que nós eventualmente viermos a desenvolver, eles vão se transformar em objetos de aprendizagem. Então, esses objetos de aprendizagem, né, existem até normativas, né, de como produzir isso, como dar toda uma validação. A gente chama isso de metadados, ou seja, são dados que descrevem os dados, né? Então, existe ali um conjunto de metadados que, eventualmente, se você quiser distribuir esses objetos de aprendizagem, né, você vai ter que preencher, vai ter que fazer, para que efetivamente ele seja catalogado devidamente pelos grandes repositórios de objetos de aprendizagem, né? Então, um vídeo, né, um arquivo PDF, né, uma música, um podcast, uma aula via uma lousa digital, tudo isso é um objeto de aprendizagem. Então, vamos ver rapidamente aqui um vídeo que eu peguei na internet falando sobre objetos de aprendizagem. É rápido. Existe uma cultura ainda que tem que ser aprendida sobre como elaborar roteiro de objetos. Deixa eu aumentar um pouquinho o som, que eu acho que está bem baixo, né? Digital. Às vezes, as coisas experimentais que são feitas, elas exigem muito processamento ou exigem muita capacidade de memória, que depois não é compatível com os dispositivos móveis, né? Então, tem que ter alguns tipos de critérios para ser pensados na hora de produzir, para que não fique cansativo, para que não fique longo e para que a tecnologia que nós temos para apresentar esses objetos, ela consiga assimilar. É fundamental a gente ter um produto diferenciado que atrai a atenção do usuário e que seja de fácil utilização para o professor realmente poder se apropriar da ferramenta e passar para os alunos, enfim, estar apto, treinado para o uso da ferramenta, né, digital. Um ponto importante no desenvolvimento dessa curadoria, dessa pesquisa de objetos digitais, foi identificar quais os tipos de uso de cada um desses objetos. Quais objetos têm uma licença aberta de uso e quais objetos são fechados, os chamados copyright. É um novo conhecimento para nós todos que agora somos autores na cultura digital, que vale muito a pena a gente trazer para a escola, trazer para os desenvolvedores também, para eles poderem pensar, vou disponibilizar esse novo objeto, qual o tipo de uso que eu vou deixar que ele tenha, porque cabe a nós como autores podemos escolher qual a licença que a gente quer deixar para o nosso objeto. Tenho exemplos de objetos em 3D que são maravilhosos, que eu produzi, mas que não conseguem ter uma boa performance em alguns aparelhos, alguns tablets, por exemplo. Então tem que ser pensado também em qual dispositivo final esse objeto vai ser feito. Eu acho que mais incentivo para a produção. Muito bem. Foi um videozinho aí, primeiro a música, né, para acordar todo mundo, né, e efetivamente estava falando sobre como produzir objetos de aprendizagem. Então, algumas dicas ali de especialistas falando sobre o processo de produção. Vocês viram, então, que não é fácil, né, produzir conteúdo para o ambiente virtual, o cyberespaço, e para os ambientes de aprendizagem. Então, a gente tem que pensar muito. É por isso que a gente falou que tem uma equipe especializada, né, por trás, né, de grandes escolas de EAD que faz exatamente isso. Nós não vamos ter, mas a gente vai ter o quê? Algumas noções de como fazer isso nas próximas aulas, né? Mas o que eu queria ressaltar aqui para vocês é essa importância. E aí, efetivamente, o que
nós podemos, né, ou nós temos de principais exemplos de tecnologias e objetos de aprendizagem, né? Então, primeiro, né, de tecnologia com objeto de aprendizagem, os streamings, né? Então, todos esses vídeos, né, que são produzidos, basicamente, antigamente, né, 10 anos atrás, nós não tínhamos essa tecnologia de streaming, né? O que é o streaming? O streaming é basicamente você disponibilizar pacotinhos por vez de alguma mídia. Então, por exemplo, você tem um streaming de áudio, você tem um streaming de vídeo. Então, o servidor, com uma determinada tecnologia ali embutida, ele vai, então, disponibilizando para você pacotinho por pacotinho. Então, você consegue ver o vídeo, né, sem interrupção, se a sua conexão for boa, recebendo pacotinhos e pacotinhos. Ele recebe o pacotinho, abre o pacotinho e mostra para você. Quando ele está terminando de mostrar, ele já pega outro, abre e dá continuidade, e assim por diante, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Antigamente, para você ver um vídeo, você tinha que baixar todo o vídeo para sua máquina e aí sim visualizá-lo, né? Então, com a tecnologia de streaming, né, fica muito mais fácil, né, e também acessível a uma gama muito maior de pessoas, né, tanto em termos de podcast, em termos de vídeos, em termos de videoaulas e assim por diante. O webcasting é uma outra tecnologia que permite fazer isso que nós estamos fazendo agora, né? Isso aqui é um webcasting, né? Ou seja, a gente está utilizando a tecnologia de web, né, para fazer um cast, fazer no caso aqui, uma audioconferência, né? Outra tecnologia é o VoIP, né? Voz sobre IP, né? O que significa isso? Então, por exemplo, se tem alguém aí tem telefone da NET, né? A NET, ela trabalha essencialmente com telefonia de voz sobre IP. Então, o que você está usando aí não é como, por exemplo, né, da antiga Telefônica, né? Lembra da Telefônica? Telesp? Ela vinha 2 fiozinhos, né, na sua casa. Então, esses 2 fiozinhos, basicamente, saíam lá da central, né, e eles vinham até a sua casa. Por isso que era caro, né, tudo mais. E hoje em dia, o que acontece? Você, então, entra na internet, ou seja, nessa rede, né, então você gasta ali uma pequena parte da sua banda, né, pequena mesmo, né, aonde, imagina só um tubo, tá, de água, né, um cano de água. Então você vai ter um caninho dentro desse cano de água que vai ser especificamente para passar a sua voz, né, o seu áudio no telefone. Basicamente isso que é o voz sobre IP. Então você tem uma utilização de uma parte da banda, né, para que efetivamente seja disponibilizado. Você tem também o whiteboard, né, que é a utilização da tela aqui. Então, por exemplo, estou aqui mostrando para vocês esse PowerPoint, né? Eu poderia estar mostrando aqui uma imagem em branco aqui e eu desenhando aqui também para vocês. De vez em quando eu faço isso com, acho que outras disciplinas, não sei se eu já fiz com vocês. E P2P, essa disponibilização de documentos, né? Onde eu posso acessar, né, um outro computador, um outro servidor e baixar uma determinada documento ou alguma coisa que lá esteja, né? Desde que esteja disponível para isso. Então, essas tecnologias e efetivamente esses recursos é que estão efetivamente proporcionando, né, essa gama de recursos cada vez maior e mais intensa neste cyberespaço. Beleza, pessoal?